Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou aguardar um pouco, só para verificar se está tudo certo. Alguém poderia confirmar aí no chat se está tudo bem, vocês me ouvem bem, me veem bem? Ok, maravilha, perfeito. Bem, é com muita alegria no coração que eu inicio este momento aqui na nossa casa Flores de Jesus. No dia de hoje eu farei a prece inicial, conduzirei as reflexões na nossa palestra pública e farei também o encerramento com a nossa prece final. Então, começamos com a prece inicial, uma leitura desse livro, o Pai Nosso. Esse é um livro que nós usamos no nosso Evangelho no Lar e tem mensagens muito interessantes. E eu vou ler. A mensagem se chama A Alegria no Dever. Quando Jesus estava entre nós, recebeu certo dia a visita do apóstolo João, muito jovem ainda, que lhe disse estar incumbido por seu pai Zebedeu de fazer uma viagem a povoado próximo. Era, porém, um dia de passeio ao monte, e o moço achava-se muito triste. O divino amigo, contudo, exortou-o a cumprir o dever. Seu pai precisava do serviço, e não seria justo prejudicá-lo. João ouviu o conselho e não vacilou. O serviço exigiu-lhe 4 dias, mas foi realizado com êxito. Os interesses do lar foram beneficiados, mas Zebedeu, honesto e operoso ancião, afligiu-se muito, porque o rapaz regressara de semblante contrafeito. O mestre notou-lhe o semblante sombrio e, convidando-o a entendimento particular, observou: João, cumpriste o prometido? Sim, respondeu o apóstolo. Atendeste à vontade de Deus, auxiliando teu pai? Sim, tornou o jovem, visivelmente contrariado. Acredito haver efetuado todas as minhas obrigações. Jesus, entretanto, acentuou, sorrindo calmo. Então, falta ainda um dever a cumprir: o dever de permaneceres alegre por haveres correspondido à confiança do céu. O companheiro da Boa Nova meditou sobre a lição e fez-se contente. A tranquilidade voltou ao coração e à fisionomia do velho Zebedeu. E João compreendeu que, no cumprimento da vontade de Deus, não podemos e nem devemos entristecer ninguém. É uma lição singela, mas uma lição bastante poderosa para que a gente possa começar a nossa reflexão dessa noite. Eu gostaria de todos, a, gostaria de convidar a todos para que possamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, neste instante elevamos o nosso pensamento a Ti. Que o Senhor possa conduzir estes trabalhos, contribuindo com as nossas reflexões, intuindo os nossos corações para que se transformem em terras férteis, cujas sementes de conhecimento e luz possam cair e germinar, tornando-se frondosas árvores, cujos frutos poderão nos alimentar, a fim de que sigamos rumo à tão desejada evolução. Agradecemos, Jesus,
as oportunidades que nos concede e, através da oração que nos ensinou, pedimos que esteja conosco sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Bem, iniciamos então a nossa reflexão da noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de antemão de me desculpar. Ao longo da reflexão, eu acredito que vou ter que parar por alguns instantes para tomar uma água. Estou até chupando uma balinha aqui. Minha garganta está um pouco seca, eu estou com um pouco de alergia. Então, já peço desculpas aí a todos vocês. Eu inicio indicando o roteiro que a gente vai percorrer nas nossas reflexões hoje. Nós estamos no mês que celebramos o Natal. Então, nós falaremos do nascimento de Cristo, mas o nascimento dele em nossa intimidade, amparados pela mensagem chamada Natal Simbólico, de Humberto de Campos, o irmão X, trazida a nós pelas mãos benditas do apóstolo da mediunidade, Chico Xavier, no livro Antologia Mediúnica do Natal. A dinâmica é bastante simples, eu irei ler a mensagem para que nós possamos conectar o sentido espiritual das palavras lá escritas com a nossa vida e com o momento em que passamos enquanto humanidade. A mensagem começa assim: harmonias cariciosas atravessam a paisagem, quando o lúcido mensageiro continuou: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. O nosso irmão X, ele inicia a mensagem narrando uma conversa que ele participava. É isso que o texto dá a entender. Uma conversa que já havia começado e ele então escolhe narrar para a gente um momento dessa conversa. O lúcido mensageiro que traz a mensagem continuava a conversar com ele, transmitindo essa reflexão. O cristianismo, ele, desde a sua germinação, ele necessita dessas conversas, dessas conversações íntimas. Ele necessita que haja uma intimidade fraterna entre os espíritos, para que o amor e o conhecimento fraterno ele possa florescer. E é para esse ambiente, é para essa atmosfera que o irmão X nos convida quando a gente começa a ler a mensagem. Em seguida, na mensagem, o mensageiro diz: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Eu vou repetir. Cada espírito, todos nós, é um mundo onde o Cristo deve nascer. O nascimento de Cristo, ele ocorreu há mais de 2000 anos na história. Esse nascimento, ele deve ocorrer em nós também. Todos os anos, e esse mês que nós estamos agora, hoje é dia 10 de dezembro, o mês nos concede a oportunidade de reviver esse nascimento, preparando a nossa intimidade para receber os seus pais, os pais de Jesus, Maria e José, no aconchego do nosso coração. E ali abrigar o Jesus menino, o Jesus criança, que crescerá e auxiliará a todos nós a ultrapassar as nossas dificuldades morais, até que nós nos tornemos homens e mulheres de bem. Continuando na leitura da mensagem, o mensageiro nos diz que fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado.
jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Aqui o mensageiro, ele dá o tom da conversa, né, que ele tinha com o irmão X, que o irmão X nos narrou. O tom da conversa é basicamente uma analogia entre o momento histórico do nascimento do Cristo e o nascimento do Cristo nos nossos próprios corações. É muito interessante a gente ressaltar que a mudança do mundo, ela acontece de dentro para fora. O que nós vemos, o que nós lemos, o que nós sentimos atualmente, com tudo isso que tem nos acometido, né? Pandemia, corrupção, autoritarismo, um desânimo generalizado, casos e mais casos de depressão e tantas outras mazelas que furtam a nossa tranquilidade e furtam também a nossa saúde, elas nascem primeiramente no nosso coração e elas se espalham como um fogo selvagem para outros corações. Para que a coletividade ela se transforme, é preciso que, primeiro, o indivíduo se transforme. E é aqui que a mensagem se reveste de uma profundidade, no meu entendimento, gigantesca. Desculpem, gente. A responsabilidade pela mudança, ela é toda nossa. Melhor dizendo, essa responsabilidade pela mudança, ela é toda minha. Se eu quero uma sociedade mais justa, sou eu quem deve agir com mais justiça. Se eu quero uma sociedade menos desigual, sou eu quem deve procurar meios de reduzir essa desigualdade, junto às pessoas que estão próximas a mim. Se eu quero uma sociedade mais fraterna, sou eu quem deve reduzir a amargura, tratar as pessoas próximas a mim com mais gentileza e, principalmente, estimular a esperança. E no meu entendimento, essa é a chave do Espiritismo, da doutrina espírita, que busca principalmente revivecer o cristianismo primitivo. E aqui eu acho que é interessante recordar que nas obras póstumas de Kardec existe um trecho bastante interessante sobre esse ponto, que a doutrina espírita ela não se limita a preparar o homem para o futuro, ela também o forma para o presente e para a sociedade, ao demonstrar principalmente a imortalidade da alma. Ela coloca em alto relevo a necessidade da melhoria individual. Nós, então, sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde vamos e nós sabemos principalmente o porquê estamos aqui. Temos um propósito e temos um objetivo. E é por isso que o Natal ele se reveste dessa profunda importância. Porque o nascimento de Jesus em nós, quando nós o conhecemos, quando nós deixamos que ele se mostre a nós, quando nós percebemos ele dentro de nós, quando nós buscamos entender a sua vida, como ele agia perante as circunstâncias, elegendo ele principalmente como nosso modelo e como nosso guia, nós temos a partir de então uma referência. E nesse momento, nesse mês, nós elegemos enquanto humanidade, porque todas as pessoas do planeta celebram esse tempo de uma forma ou de outra, como o tempo do Natal, nós elegemos o tempo em que nós nos preparamos para recebê-lo. Então é chegada a hora da gente arrumar a nossa casa íntima, porque os pais de Jesus, nesse momento, eles vagueiam na noite buscando a acomodação no nosso coração para que ele possa chegar.
Continuando a mensagem, desculpa pessoal, continuando a mensagem, temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Esse trecho da mensagem, ele deixa muito claro que o nosso entorno é um reflexo da nossa intimidade. Dentro de nós, nós temos oceanos, da mesma forma que temos fora, nós temos montanhas, da mesma forma que temos fora, nós temos continentes vastos de terras selvagens, inóspitas, metrópoles densamente povoadas em torno de nossas afinidades, dessas afinidades das luzes que chamam as nossas atenções e conduzem os nossos desejos, desertos de ignorância, e ele fala em tribos de pensamentos. Essa parte, quando o lúcido mensageiro menciona essas tribos de pensamentos, ela me fez refletir um bocado. Quantas vezes eu estou a sós e eu começo a pensar em algo totalmente aleatório e de repente esse pensamento puxa um outro, que puxa um outro e parece que eu não tenho mais controle do que eu estou pensando. E são pensamentos, na grande maioria das vezes, totalmente incivilizados. Eles não respeitam ordem, eles geram uma balbúrdia mental, uma confusão mental muito grande, querendo se sobressair uns sobre os outros. E os furacões, né? Esses furacões e tempestades que assolam as minhas crenças, aquilo que eu imaginava que era verdade, aquilo que eu tinha certeza que era daquele jeito, vem um furacão, uma tempestade íntima e desmonta tudo aquilo. Esse furacão, ele danifica os edifícios desses conceitos que eu havia construído sobre bases totalmente inverídicas, sobre coisas que eu achava que era, mas na realidade não era. Eles arrebatam as minhas convicções e, em seguida, eles trazem para mim algo muito importante, que é o sol da humildade. Essas tempestades, elas provocam um caos íntimo muito grande, mas elas me fazem perceber que eu não sei daquilo que eu achava que sabia. E para isso, por isso, melhor dizendo, é tão importante a figura do guia e do modelo, Jesus, que está à nossa frente. Não sei se tudo isso que eu estou narrando, que acontece dentro de mim, acontece também com vocês. Mas é interessante que essa reflexão ela se torne algo individual, para que ela efetivamente tenha um efeito prático nas nossas vidas e consiga transformar, nem que seja um pouquinho de cada vez, a nossa intimidade, refletindo essa intimidade no nosso entorno, nas pessoas que vivem ao nosso redor. E quando o mensageiro ele menciona o número de vezes que o interesse egoístico ele foi o nosso perverso inspirador, o nascimento de Cristo ele altera esse panorama. Ele oferece para nós
um novo inspirador, que substitui o nosso interesse pessoal, substitui o nosso egoísmo. E é este, na minha opinião, o maior desafio da mensagem do Cristo, da mensagem que Jesus trouxe até nós e exemplificou através das suas atitudes. Ele não disse para ninguém, ele veio e mostrou para nós como fazer. Esse desafio, na minha opinião, o maior de todos, é o abandono dos nossos interesses pessoais em prol do interesse de todos, em prol do interesse daqueles que convivem conosco. E esse é um exercício diário. Ele começa do momento em que a gente acorda, 5:30 da manhã, e vai até o momento que a gente vai dormir. No meu caso, 9 horas, 8:30, já estou querendo pegar o berço, né? Ir para a cama e dormir. Mas é um exercício que é repetitivo, é um exercício contínuo e a gente começa dentro de casa, não tem outro lugar. Ele começa com as pessoas que convivem conosco. Ele começa no nosso trabalho, ele começa no nosso círculo mais restrito. Quantas vezes você que está me ouvindo, quantas vezes eu já deixei de fazer algo que queria para acompanhar o que o papai quer, o que a mamãe quer, o que os irmãos querem, o que os amigos querem? Quantas vezes a gente parou e deixou de pensar o seguinte: eu vou fazer isso hoje à noite, ou eu vou fazer isso amanhã, e começou a pensar o que o que a minha esposa gostaria de fazer amanhã? O que os meus filhos gostariam de fazer amanhã? O que o meu papai e minha mamãe querem fazer amanhã, gostariam de fazer amanhã? Começar a se importar com o interesse das outras pessoas. Isso já faz parte desse exercício diário que eu tento executar, ainda com bastante imperfeição, mas é algo que me mostra ao menos o norte e está diretamente conectado com esse desafio que veio da mensagem do Cristo. Desde o nascimento do Cristo em nós, quando as suas ideias começam a povoar a nossa intimidade, elas começam também a ameaçar esse interesse egoístico que todos nós carregamos. Bem, continuando aí na leitura da mensagem. Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo o princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Aqui é um momento de transição dentro da mensagem, porque o nosso mensageiro, ele começa essa sequência de analogias que eu falei para vocês no início aqui da nossa reflexão, para que possa, entendo eu, facilitar o nosso entendimento de como o acontecimento histórico, o nascimento de Jesus, também marca uma presença muito forte na nossa intimidade, correlacionando os eventos históricos com momentos psicológicos íntimos que todos nós experimentamos. Então, vamos dar sequência aí na leitura da mensagem. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de grande recenseamento. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou seja pela madureza de raciocínio. É isso que diz o texto. Bem, como eu falei, ele começa a fazer uma analogia e faz uma comparação bastante oportuna, né? Jesus ele veio numa época de recenseamento. Por que ele diz isso? Porque nos foi dito que Jesus,
que nasceu em Belém. Ele nasceu em Belém justamente porque o seu pai, José, cumprindo um decreto de César Augusto, para que toda a terra habitada se registrasse, José teve que voltar para Belém para que ele pudesse se registrar, devido a esse recenseamento, conforme nos diz o Evangelho de Lucas. E com uma habilidade extraordinária, esse mensageiro da mensagem do irmão X, ele destaca que a nossa transformação essencial, a transformação da nossa essência, da nossa intimidade, ela ocorre quando nós também fazemos esse recenseamento, esse registro das nossas atitudes, esse registro dos impactos que as nossas atitudes causam em nós e causam nos outros que sofrem esses impactos. Os impactos sofridos também pela nossa própria consciência. Esse é o momento propício para que Jesus nasça na capela dos nossos corações. Continuando a mensagem. Não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Eu acredito que vocês já perceberam e eu peço, por favor, para que no final dessa reflexão vocês procurem essa mensagem que é a mensagem Natal, deixa eu até ver o título dela aqui direitinho, Natal Simbólico, para que vocês possam ler essa mensagem. Nesse momento, o que o mensageiro ele faz de uma forma bastante interessante é uma comparação direta entre o que nós sabemos do nascimento do Cristo, os fatos históricos do nascimento dele, e do nascimento do Cristo, do momento desse nascimento, na nossa intimidade. O trecho que eu acabei de ler, da mensagem, que não havia lugar para o Senhor, ele é, ao mesmo tempo, verdadeiro, no sentido histórico e no sentido psicológico, e triste. Porque os evangelistas, Lucas, né, que é a base dessa informação, eles narram que José procurou abrigo, ele procurou um lugar de hospedagem, mas ele não encontrou. Agora, pensem comigo na situação dessa família. Eles se deslocando, né, a pé, não havia veículos motorizados como nós dispomos dessa tecnologia atualmente. Eles se deslocavam a pé, no momento eles estavam se deslocando a pé, possivelmente Maria estaria no lombo de um animal, buscando uma hospedaria, um lugar mais apropriado, para que a mãe de Jesus, sentindo já as dores do parto, pudesse ter melhores condições de dar luz. A cada negativa, eu acredito, né, que eles devem ter passado por uma frustração muito grande e o senso de urgência que a situação ela exigia, que a situação exalava, era cada vez maior. A criança estava para nascer e do mesmo modo o mensageiro ele faz uma equivalência ao Jesus menino que está prestes a nascer na nossa intimidade. O seu pai e a sua mãe, eles buscam insistentemente se hospedar dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Mas, da mesma forma que no momento histórico não havia lugar para que Jesus nascesse, né? Não havia uma hospedaria, uma hospedagem para que ele nascesse, nós também não dispomos
de espaço mental para essa inspiração divina. Nós estamos sempre com todos os espaços ocupados pela ansiedade, ou nós temos um espaço muito reduzido pela nossa própria ignorância. Esse trecho, esse singelo trecho, ele nos traça um roteiro extraordinário para que a gente possa seguir, caso nós queiramos que Jesus nasça em nossos corações. Nós precisamos ter um lugar para que Jesus nasça em nossos corações. E como é que esse roteiro se desenha de acordo com o meu entendimento? Nós precisamos reduzir a nossa ansiedade, liberando mais espaço em nossa mente e reduzindo a ignorância. É isso que está escrito aqui. E como que a gente faz isso, né? Porque isso eu entendi depois que eu li a mensagem. Como é que a gente faz isso? Como que a gente faz isso acontecer na prática? Bem, nós temos diversas técnicas hoje, né? Uma das mais faladas, uma das mais badaladas atualmente, para que a gente possa diminuir a nossa ansiedade, é a meditação. Eu sei que existem, né? Já pesquisei vários cursos gratuitos, muitas palestras no YouTube estão disponíveis atualmente. E para reduzir a ignorância, nada melhor do que, primeiramente, a gente a reconhecer, né? A gente reconhecer essa própria ignorância dentro de nós. Num primeiro plano e, num segundo plano, a gente precisa se debruçar na leitura das obras básicas de Kardec, na leitura do Novo Testamento, na leitura dos livros psicografados pelo Chico, pelo Divaldo, na participação nos grupos de estudo das nossas casas espíritas. E aqui eu faço até um merchan, né, do nosso grupo de estudo aqui do Flores de Jesus. Nós temos estudos oferecidos às terças-feiras, que agora a gente está em recesso, mas começa em janeiro do ano que vem. Enfim, existem várias oportunidades, principalmente com o avanço da modalidade de estudo online, né? Para que a gente possa reduzir a nossa ignorância frente aos conhecimentos espirituais, frente aos conhecimentos que são importantes para o nosso espírito imortal. Vocês depois podem acessar a nossa página aqui no Facebook e buscar as informações e mandar as respectivas mensagens aí para se inscrever no grupo de estudos. Aí, Márcia, hashtag fica a dica, né? Bem, continuando a mensagem. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro de nossa mente. É bastante triste a realidade patente dessa mensagem, né? Quando a gente entende que a palavra no grego, no original, para manjedoura é realmente o coxo, né? No qual os animais se alimentavam dentro do estábulo ou do estaleiro, que é o lugar onde os animais se abrigam. Esse foi o único lugar do qual temos notícia, né, através dos evangelhos, que foi dado para que Jesus ele fosse abrigado assim que ele veio ao mundo. E fazendo o paralelo com a intimidade, José e Maria dentro de nós, eles após exaustivas buscas, o que eles encontram? Eles encontram também um estábulo ou
uma área coberta onde se abrigam sentimentos, né, animalizados, e nessa estrebaria, nesse local que nós oferecemos a Jesus, Maria entrega ao mundo essa estrela que nos serve de modelo e guia. E eu procuro tentar visualizar na minha tela mental o menino celeste, né? o recém-nascido deitado nessa manjedoura. O mensageiro ele destaca que nós oferecemos a esse pensamento evangélico, a esse nascimento do Cristo dentro de nós, somente então algumas palhas da nossa boa vontade. No lugar, ele frisa, no lugar mais escuro da nossa mente. E eu fiquei pensando, né, o que nós poderíamos fazer para mudar isso? O que nós poderíamos fazer para que Jesus tivesse um lugar de destaque nas nossas mentes e nos nossos corações, desde o nascimento? O que nós poderíamos fazer para conhecer melhor as suas ideias, refletir melhor nas suas atitudes, a fim de que nós possamos colocar em prática e melhorar a nós mesmos, melhorando através dessa reforma, através dessa melhoria, a sociedade em que a gente vive. A prática é indispensável nesse aspecto. Continuando a mensagem, surge o infante celestial dentro da noite. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germen do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Esse trecho ele é bastante poético, ele traz uma poesia muito profunda, enchendo os nossos olhos, enchendo o nosso coração, enchendo a nossa alma. O menino Jesus, ele então surge dentro da noite. A estrela, ela ilumina a escuridão e o mensageiro, ele relaciona essa escuridão da noite com as sombras das nossas inquietações, com as sombras dos nossos erros, com as sombras das nossas falhas. Quando no momento de maior angústia, quando no momento de maior tristeza, Jesus então nasce e ele traz consigo a esperança. E aqui para mim é o momento mais magnífico dessa mensagem, porque tudo o que nós precisamos para encerrar o ano de 2020 em nossos calendários e em nossos corações, porque existe uma tendência muito grande, desculpem, existe uma tendência muito grande que todos nós apresentamos de encerrar o ano no calendário, mas continuar vivendo o ano dentro de nós, em nossa mente, em nossos corações. Então, o que a gente precisa para encerrar o ano calendário e encerrar o ano dentro de nós, começando um ano novo, que é o dia 1º de janeiro de 2021, carregando em nós a tocha da esperança acesa, iluminando o nosso caminho do porvir. Nós precisamos
que Jesus nasça em nossos corações. Jesus ele traz consigo, então, essa mensagem. Ele traz consigo a esperança. Obviamente, ainda a semente da esperança. Mas mesmo em semente, ela desafia as trevas que nós carregamos dentro de nós, as sombras dos erros do passado. Essa luz, então, essa luz da semente da esperança, ela obscurece o passado, que não mais importa. O passado não mais importa. O nascimento do Cristo dentro de nossos corações, em nós, ele destaca a importância do momento atual e indica o caminho a seguir, indica o futuro. O que realmente importa, então, é o agora. O agora é o que realmente importa. Por quê? Uma frase muito célebre que nós sabemos, todos nós, acredito, de cabeça, mas pouquíssimos de nós, e eu me incluo no grupo daqueles que não a praticam, pouquíssimos de nós praticam essa frase, nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. A esperança, a certeza da imortalidade da alma e do nosso caminho infinito é a luz que nos traz Jesus. Ó, sem querer, saiu até uma rima aí, né? Continuando a mensagem. Animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados do nosso ser são os primeiros a desfrutar o ideal do Mestre. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Olha que interessante, né? A analogia que o mensageiro divino ele traz. Os animais. Só um minutinho, pessoal, que meu celular está tocando aqui. Eu esqueci de colocar no silencioso. Os animais, eles são os primeiros a visitar o Mestre de Nazaré, que os abençoa, acredito eu, né? Novamente, naquele exercício imaginativo de tentar enxergar na minha tela mental como é que foi esse momento histórico, né? Eu acredito que o recém-nascido, a criança Jesus, abençoou com seu sorriso de criança e com seus olhinhos ternos, com seus olhos mansos, os animais que estavam ali visitando ele, né? Eu tento realmente alcançar com a minha imaginação a ternura desse momento. E eu me emociono ao vislumbrar, né? Como é que deve ter sido? Deve ter sido maravilhoso. E essa cena, o mensageiro associa ah, com o nosso momento de solidão, né? Porque é um momento muito único, esse momento no qual nós visitamos o menino que acabou de nascer. Essa transformação íntima, essa transformação moral, ela é solitária por natureza. É durante os momentos que nós estamos a sós que os nossos sentimentos, os sentimentos animalizados, né, os sentimentos primordiais,
a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, o afeto, eles são os primeiros a desfrutar o ideal do menino Jesus que nasce dentro de nós. E aí, logo em seguida, nós temos os pastores representando os nossos pensamentos mais simples, os nossos pensamentos mais puros, que se aproximam da ideia nova que é o Cristo recém-nascido e se contagiam dessa claridade sublime. O amor é a luz da instrução. O amor é a luz do conhecimento. E esse amor ele contagia e afugenta a incompreensão e afugenta o temor. É muito bonito a forma como o mensageiro ele narra esses eventos históricos e, através do próprio título da mensagem, Natal Simbólico, ele utiliza-se dessa mensagem, utiliza-se desse momento histórico e traduz essa mensagem como um símbolo e deixa com que nós utilizemos desse símbolo, espelhando neste símbolo a nossa intimidade, para que a gente possa entender como que nós faremos o nascimento ou propiciaremos o nascimento do Cristo dentro do nosso próprio coração. E aí, continuando a mensagem e desculpem, agora devido ao tempo que nos resta, né, eu estou vendo aqui que a gente tem alguns minutos ainda para finalizar, mas para não me alongar além do tempo que nos foi concedido, eu vou continuar a leitura da mensagem e agora vou ler até o final e depois faço algumas considerações finais e nós seguimos para a prece de encerramento. Antes de finalizar a leitura da mensagem, eu novamente convido a todos vocês que me concedem agora o prazer das suas companhias virtuais, né, a lerem essa mensagem depois e compartilharem conosco as suas próprias reflexões, vindo aqui na página do Flores, enviando mensagens para a gente, para que a gente possa trocar esses presentes, essas gemas preciosas que são as reflexões que cada um de nós forja na usina dos nossos próprios corações. Então, voltando à mensagem aqui. Cantam milícias celestiais. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Surge a inesperada visita dos magos. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgiria para a queda e para a elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador no recesso d'alma para a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germens de espiritualidade superior. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequeno emissário. A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance.
conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. Em toda realização superior, não podemos desdenhar o esforço próprio. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Trava-se então, dentro de nosso mundo individual, a grande batalha. A essa altura, o mensageiro fez longa pausa. Flores de luz choviam de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos a fonte. Os demais companheiros e eu, o irmão X, aguardávamos ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente e rematou: aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. Faço também ligeira pausa, correspondendo à longa pausa que o mensageiro sublime fez ao finalizar a transmissão da mensagem ao nosso querido irmão X, que narrou essa mensagem ao Chico, que propiciou a todos nós essa leitura maravilhosa. Diante do nascimento de Jesus dentro de nós, toda a sorte de tribulações e desafios vividos pelo Mestre durante a sua passagem pelo nosso planeta escola, também se dará em nosso mundo íntimo. Os mesmos desafios que ele viveu, nós também vivemos e viveremos, de acordo com o nosso tempo psicológico, dentro do nosso mundo íntimo. Quanto mais assimilamos o ideal cristão e passamos a efetivamente seguir o mestre Galileu, mais os nossos velhos hábitos, nossas velhas crenças, a nossa velha ignorância, eles se agigantam e tentam impedir o progresso inevitável. Tentam impedir que o ideal da fraternidade universal, começando com a fraternidade íntima, passando pela fraternidade reduzida ao círculo familiar, depois a fraternidade ligeiramente expandida ao círculo do nosso bairro, da nossa vizinhança, do nosso trabalho e gradativamente se expandindo aos círculos das nossas cidades, estados, país, mundo, sistema solar, nebulosas, universo. Essa é uma lei, a lei da fraternidade universal, que ecoa
pelo universo. Esses espasmos de renovação que nós experimentamos dentro de nós através das ligeiras práticas do nosso dia a dia, os primeiros passos de uma alma redimida ou que busca se redimir, eles se dão dentro desse grupo que Deus nos conduziu, novamente dentro da nossa família. E é nesse círculo restrito de almas, esse grupo que Jesus nos concedeu e que foi unido, nos unimos através da eternidade, pelos laços da fraternidade, é nesse grupo que nós devemos, então, praticar esses ideais do Cristo, que são perdão, devemos perdoar, que são o acolhimento, devemos acolher, que são o acompanhamento, devemos acompanhar, que são a instrução, devemos instruir, que são o amor, nós devemos amar. E quando eu digo tudo isso, eu não quero que ninguém aqui que nos ouve nesse instante, que nos vê nesse instante, pense que eu consigo praticar isso tudo. É interessante destacar o que eu ouvi uma vez de um conversador espírita, né? Porque eu não me considero palestrante nem orador, eu sou um conversador. Eu ouvi também de outro conversador espírita que me é muito caro ao coração, de que as palavras, elas primeiro são ouvidas por mim, porque os meus ouvidos são aqueles que estão mais próximos da minha própria boca. Então, tudo aquilo que aqui eu compartilho com vocês, essas palavras, elas se dirigem primeiramente ao meu próprio espírito e depois acredito que podem ser ecoadas no espírito, no coração de cada um de vocês. O esforço próprio representado pelos anos que o Cristo trabalhou na carpintaria junto do seu pai, ele trabalhou por muitos anos lá, na oficina da casa dele, na oficina do lar, nós jamais devemos ignorar esse ponto, que é um ponto que passa relativamente obscuro nas escrituras, né, nos evangelhos, mas é um ponto intensamente explorado pelas obras complementares trazidas pelos romances de Emmanuel, trazidas pela pena do Chico, que nós espíritas temos plenas condições de conhecer. Esse aspecto de Jesus trabalhando no próprio lar jamais deve ser ignorado. Sem que a gente se esforce na oficina da própria casa, nós jamais atingiremos a iluminação. Por fim, faltando aí 3 minutos para que a gente possa encerrar o tempo que nos foi concedido, a mensagem final que eu gostaria de deixar na noite de hoje, no início da noite para mim e na noite de hoje para vocês, é que nós tenhamos esperança. O menino Jesus, ele busca em nós, ele busca em nossos corações um lugar onde ele possa nascer, aonde ele possa se desenvolver e aonde ele possa transformar as nossas trevas interiores, o nosso passado de equívocos, o nosso passado de falhas, em ambientes iluminados e em ambientes felizes. Que a magia desse momento, que a magia do Natal de Jesus, ela possa insuflar em nossas almas a certeza de dias melhores que estão por vir. Tocados então pela esperança de Jesus, mas não aquela esperança que jaz inativa, aquela esperança que simplesmente aguarda, mas
a esperança do Cristo, a esperança que, enquanto espera, ela trabalha ou ela estimula o trabalho para a melhoria de si mesmo e, com isso, a melhoria de toda a sociedade que todos nós esperamos, a sociedade que será a sociedade regenerada do futuro que está bem próximo. Que Jesus, o menino que nasce em nossos corações, nesse mês de dezembro, ele nos abençoe. Feliz aniversário, querido irmão, querido mestre Galileu, Jesus, o Cristo das nações. Que assim seja. Bem, a Márcia, ela me incumbiu de também encerrar esse momento magnífico que ela me concedeu também a oportunidade de conduzir. Então, eu gostaria de pedir a todos vocês que pudéssemos fechar os nossos olhos e imaginar Jesus, o Cristo, bem pertinho de nós. Que nós possamos visualizar neste momento em nossas telas mentais a magia de um instante no qual Maria deposita o recém-nascido Jesus na manjedoura. Esse momento único que divide as eras, que divide o tempo da humanidade, nesse momento é concedido a todos nós que nós possamos acompanhar. E quando olhamos para Jesus, o bebê, o recém-nascido, ele dirige para nós o seu olhar doce e compassivo. E esse olhar de criança estimula em nós os nossos melhores sentimentos. Esse sorriso que ele nos direciona nesse instante penetra as fibras mais íntimas da nossa alma, transformando tudo aquilo que nós carregamos até hoje, todos os detritos, todas as raivas, mágoas, dissabores que nós carregamos em pétalas luminosas, perfumadas, que inundam o ambiente. Pacificados por esse contato, agradecemos imensamente a esse Jesus menino que se encontra dentro de nós e pedimos a Ele mentalmente que Ele nos ofereça a possibilidade de desenvolvermos em nós mesmos as condições para que Ele se desenvolva, tornando-se o nosso guia e modelo, fortalecido pela força de nossa própria vontade. Agradecemos aos mentores espirituais que auxiliam nas condições para que este trabalho seja realizado e pedimos para que eles derramem sobre todos nós o medicamento que necessitamos para a cura de nossos males físicos, morais, nossos males emocionais e espirituais. Agradecemos Jesus, o menino que nasce em nossos corações, por esse momento sublime. E pedimos que Ele nos abençoe com o seu olhar e com o seu sorriso de criança.
Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram para que esse momento fosse tão especial e que, a partir de agora, que nós possamos encarar o Natal de Jesus como uma genuína oportunidade de renascimento, de refazimento e de uma vida nova, com Ele, o Jesus menino, sendo o nosso guia e modelo para toda a eternidade. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês e que, mais uma vez, Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus.